Então vamos lá, ó. Então a nossa aula está sendo gravada aí a partir de agora, tá bom? Eu tava explicando aqui pra Melissa e acho que a Giovana saiu no momento que a gente tava aqui, eu comecei a explicar. Eu falei um pouquinho sobre como diz, o Google Class, né? Então, só pra vocês recapitularem aí, eu vou abrir de novo aqui no meu, pra vocês verem direitinho. Então, vocês vão lá, Google Classroom, tá? Aí vocês vão clicar nessa opção aqui, ó, classroom.google, tá? .com, tá bom? Pra vocês acessarem. Aí vocês vão lá, Google Classroom. Vou sair aqui da logos aqui. Aí saiu aqui, ó, vocês vão abrir, o meu tá assim porque tem todas as turmas, né? Todas as turmas que eu tenho estão aqui. Aí vocês vão aqui no mais, tá? Aí você vai lá, participar da turma e vai digitar o código, né? Aí o código eu mandei pra vocês lá no WhatsApp. Então, nessa turma de quinta-feira, ó, das 3 horas da tarde, a gente tem aqui, ó, esse é o código, tá? Esse aqui é o código da turma de quinta, da Giovana e do Carlos, esse é o código. Bom, tira um print aí. E esse aqui, ó, vou mostrar o da Melisse. Cadê turma? Aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é da Melisse, ó. Se quiser tirar um print aí, Melisse, fica à vontade, tá? Então, o que nós vamos fazer, né? Todas as aulas que a gente tiver, vocês vão aqui em atividades, ó. Atividades, eu já postei o material digital do Book 1 e do Book 2. Tá? Então, você só clica em cima aí, ó, aparece todos os PowerPoints, tá vendo? Ó, aí, se você quiser fazer algum comentário, tal. Olha lá, a Kathleen fez um comentário aqui, né? E assim por diante, tá? Então, você só clica assim, você já vê todos os slides de todas as unidades, tá bom? Eu vou postando mais. Tem alguns slides que eu preciso revisar, preciso ver direitinho como é que estão, tá? Mas eu vou postando aos pouquinhos, tá bom? Tem alguns slides que eu preciso fazer algumas modificações, algumas melhorias, né? Então, eu vou postando aí aos poucos, tá bom? Mas eu vou postar todo o material pra vocês lá também, tá? Bom, na semana passada, nós falamos um pouquinho até a unidade 9. Vocês conseguiram fazer a revisão? Como é que foi? Conta pra mim. Com todo mundo, meu querido. Eu meio que consegui fazer um pouquinho. Você fez a parte da review que nós combinamos? Vou ter que chegar até lá. É que, tipo, eu também uso esse Classroom porque a minha escola também tá dando lição por lá. Aham. Não, mas tem que fazer, independente. Sim. Tá bom? Tenta fazer, eu sei que às vezes é um pouquinho, bastante coisa, né? As escolas também estão mandando bastante conteúdo, eu entendo, super entendo isso. Mas é importante fazer também, porque a gente vai voltar às aulas e aí quando voltar você vai ficar meio tipo perdido, né? Então é importante manter o nosso a aprendizagem, né? É importante manter sempre a nossa prática, porque senão quando voltar você vai falar, ai meu Deus, vou voltar pro começo do curso. E aí não dá certo, né? Você fez o curso até agora, aí vai chegar lá na hora da gente voltar o curso, de fazer essas práticas, né? Provavelmente a gente vai ter que virar módulo nessa quarentena, então a gente vai ficar bastante atrasado, então assim, vai ficar complicado, né? Se a gente deixar aí pra uma última hora. Bom, então... E já tem uma data específica, professor? Por enquanto ainda não. A gente teve... hoje o governo falou, né, de uma data, mas até agora a gente não tem nenhuma confirmação da gestão, tá bom? Da gestão da escola, tá bom? Então assim que a gente tiver alguma posição, alguma coisa do tipo, a gente entra em contato, a gente vai avisar nos grupos, a gente liga se for possível, a gente vai buscar, não, brincadeira, buscar não, aí buscar já é demais.
Mas a gente avisa sim, tá bom? Sempre que a gente tiver alguma novidade aí, a gente avisa, tá bom? Beleza. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Não, eu preciso abrir puxa, é verdade. Então, na semana passada, nós vimos aí até a unidade 9, né? E aí a gente ficou de ver a partir da unidade 10, tá? Então a review ficou de vocês fazerem a review. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à review, alguma coisa, alguma dúvida, Melisse, Giovana, não? Tá. Melisse também não? Ó, é a página, a review é da página 41 até a página 43, tá? Eu pedi pra vocês fazerem essa porque a gente falou de tudo isso aqui na semana passada. Então eu vou pedir pra vocês fazerem. Show aí? Tá? Então não esqueça de fazer aí. Tudo isso, pessoal, que eu postei, que a gente tá falando, eu já mostrei em live, tá? Então vocês têm live do livro inteiro. Eu comentei o livro inteiro nas lives. Essa semana passada, não foi, Alex? Foi. Semana passada eu dei a última live, né? E comentei sobre todas as unidades, tá? Então se você não assistiu a última aula, não tem problema. Você pode acompanhar pelas lives, porque na semana passada eu não gravei a aula, tá bom? Mas você pode acompanhar com as aulas tranquilamente, tá? Aí fica a seu critério aí, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, tem vídeo também no YouTube, tem uma porrada de coisa aí. Tá bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade 10, tá? Nós vamos começar falando sobre asking about future, né? Predictions, conditionals. Nós vamos falar sobre esse conteúdinho, tá? Então aí só para vocês verem, ó. Conditions and possible future consequences, né? São condições e consequências num futuro, né? Possível aí, né? Então, o que a gente usa nesse caso, né? Quando eu quero falar de alguma condição no futuro, né? Alguma coisa que é possível acontecer, né? Aí, pessoal, a gente vai começar a estudar os conditionals, né? A gente não tinha visto ainda, né? Então, nós vamos começar a ver o conditional, né? O conditional ele tem dois nomes, tá? Ou a gente chama ele de conditional, ou a gente chama ele de if clause. If clause, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse conditional, a gente tem 4, tá? O zero, o first, o second e o third, tá? Então, a gente vai ter quatro opções aí de conditional, né? Zero, first, second and third, tá? Então, hoje nós vamos estudar, né, o first conditional, tá? Que é quando eu quero falar de ações possíveis, ações prováveis de acontecer no futuro, né? Quando a gente fala de conditional, pessoal, é importante que a gente tenha em mente que a gente está falando de duas frases em uma só, tá? A gente tem uma frase que vai representar a causa de alguma coisa, né? Uma causa. E a gente tem uma frase que vai nos dizer qual vai ser a reação diante daquela causa, tá? Então é importante que a gente tenha essa em mente, que quando a gente está trabalhando com conditional, com if clauses, né, que é que tá aqui no slide, ó, tá vendo? Deixa eu colocar o meu apontador, isso. Quando a gente começa a falar sobre if clauses, né, aqui, ó, então a gente está falando de uma causa e de uma reação, tá? É causa e efeito, né? As orações de causa e efeito.
tá bom? Então aqui no first condition, o que a gente tem? Ó, são orações, né, condicionais, né, que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras, tá? Qual é a estrutura dessa minha frase? Tá? A gente tem um if, aqui, ó, nós vamos usar o if, tá? E aí, junto com esse if, nós vamos utilizar uma frase no simple present, tá? Então, isso aqui, ó, vai ser uma frase só, tá bom? Aí depois, provavelmente a gente vai ter uma vírgula aqui, ó, geralmente a gente tem uma vírgula, tá? Separando essas duas frases aqui. E aí a gente vai ter uma frase no simple future. Quem lembra qual que é a estrutura do simple future? Alguém lembra? Quem lembra qual é a estrutura do simple future? Vamos lá, vamos ver se vocês estão afiados. São tanto tempo que você assistiu minha aula, né? Ei, Carlos, não pode. Tem que estar afiado. Nas minhas aulas você sabe que eu qualquer hora pergunto as coisas. Olha lá, a Gi respondeu aqui. É o will. Exatamente, perfeito. Né? Então, com o simple... Ó, a Gi tá afiada hoje. A Gi tá afiada. Gostei, Gi. Exatamente, tá? Então, o simple future, nós vamos utilizar a frase com will, tá? Olha os exemplos que a gente tem aqui, ó. Ó, if I have money, vírgula, tá vendo, ó? If I have money, então aqui eu tenho uma frase no simple present, uma vírgula, I will go to the beach, certo? Então, if I have money, se eu tiver dinheiro, eu vou à praia, né? Aí ele complementa, né? Ele dá uma outra causa, né? Olha lá. If I don't have money, I will just stay at home and watch a movie. Tá? Então olha o que eu tenho aqui, ó. Se eu tiver dinheiro, eu vou à praia. Se eu não tiver dinheiro, eu só vou ficar em casa e assistir um filme. Então ele tem aí uma frase dupla, né? São duas frases aí, né? Usando o mesmo conditional, tá? Isso é possível, tá bom? Dentro de uma conversação, né? Dentro de uma coisa, se você quiser mostrar os dois lados, o contraste, você pode... Claro que tem maneiras melhores de fazer isso daqui, tá? É uma frase bem completona, né? Mas assim, analisando, se você for analisar, é uma frase muito, muito comum na linguagem falada, né? Então, é muito comum na fala a gente repetir palavras, né? E isso isso em qualquer idioma, tá? Então, é muito comum a gente repetir palavras com frequência, né? Repetir a mesma oração, a mesma estrutura, é bem comum, tá? Mas aqui no caso, provavelmente ele deve ter tirado de uma situação oral, né? Porque uma situação escrita geralmente a gente não tem. A gente usa aqueles conectivos, né? Nós vimos os conectivos no livro passado, né? Quando a gente estudou lá aquelas short stories, lembra? Que eu passei algumas histórias de terror pra gente fazer, lembra que vocês fizeram? Ai, foi tão legal aquela aula. E aí lá a gente estudou os conectivos, principalmente estudou os de contraste, né? Então aqui, numa linguagem escrita a gente utilizaria um conectivo, tá? Aqui a gente pode utilizar a mesma estrutura duas vezes, tá bom? Olha o outro exemplo que a gente tem, ó. Well, that depends. If I get that job in New York, I'll have to move. Ele fala, bom, isso depende, né? Se eu conseguir um emprego em Nova York, eu vou ter que me mudar. Tudo bem? Carlos, lê pra mim a terceira frase, por favor. Peraí, que página aqui é mesmo? Não, aqui ó, tá no slide. Tá no slide, é a terceira frase. Aqui o slide não tá aparecendo pra mim. Show? Espera aí, professor, eu só perdi então esses aplicativos aqui. Tá aí em cima, ó, tá vendo? Eu compartilhei a minha tela. Ah, tá. É a terceira, né? Isso. Vou começar? Pode?
Na terceira frase, é de cima. Ah, yes, yes. Isso. Ah, tá. Vai lá. Yes. But will only travel if I pass all my exams at college. Yes, that's right. Isso mesmo. I'll only travel if I pass all my exams at college. O que vocês podem observar de diferente nessa frase das outras? If I pass? Exatamente. Vocês perceberam que a gente inverteu a frase? Olha lá. Eu tenho aqui a primeira frase, né, com o simple present, tá vendo? E aqui a minha primeira frase tá com will. O if I pass, ele é presente, né, o simple present. Eu posso inverter, né, tá vendo aqui, ó, eu tenho essa estrutura aqui, certo? Essa estrutura usual. Mas eu também posso pegar esse if com o simple present e jogar pra cá. E esse aqui eu jogo pra frente. Eu posso fazer isso, tá? Não tem muita mudança de contexto, não tem muita diferença, tá? Você fazer um ou outro, né? É mais questão do contexto, do momento, né? Às vezes você quer falar assim, eu só vou viajar se acontecer alguma coisa. Ou em vez de falar assim, se acontecer isso eu vou viajar. Entendeu? Então assim, é mais do momento, é a mesma coisa do português, tá? Então isso aqui não tem nenhuma diferença. Só que embaixo, ó, eu coloquei assim, ó, we will get married only when we find a nice apartment. Também é um if clause, mas não tem o if. Olha lá, nós substituindo esse if, né, nós substituímos esse if com only, tá? Então, vocês podem perceber aí que é bem mais tranquilo, né? E vocês não perdem tanto o sentido da frase, tá? Então aqui, por exemplo, eu poderia, se a gente usasse o will, né? Nós podemos falar assim, ó, we will get married if we find a nice apartment. Então eu tirava esse only when e eu colocava if we find a nice apartment. É a mesma coisa, a mesma frase, não tem nenhuma mudança ou algo do tipo. Tá bom? Tranquilo? Bom, olha só o que eu tenho aqui, ó. Esse exercício aqui é top. Vamos fazer eles juntos? Ou vocês preferem que eu 10 minutinhos para vocês tentarem fazer? Ou não? Não, acho que junto é melhor, né? Junto é melhor? Eu acho. Gi, Melisse, o que vocês acham? Vocês querem tentar fazer sozinhas? Junto! Nelice, cadê a Nelice? Nelice, fala comigo, Nelice. Fala comigo. Então tá bom. Então tá bom. Então vamos fazer juntos aqui. Eu vou diminuir aqui a minha tela. Eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu não tenho aqui. Tá. Não habilitei. Tá. Então vamos lá, ó. Her father, se vocês quiserem copiar no caderno, quiserem fazer, fica à vontade, tá? Na número 1, ó. Her father will be angry if... O que eu posso colocar aqui, ó? Olha lá, eu tenho uma frase com will, então aqui eu vou ter uma frase aonde? No simple present. Isso. Só que aí, ó, é go, só que eu tenho uma frase aqui no simple present. Só que aqui o sujeito é she, tá vendo? Olha lá, é she. Então o que eu faço aqui? Eu pego o go e coloco o que no final? ING? Não. Lembra lá do simple present. E aí?
nós vamos fazer? Went também não, porque went é passado de. Então aí a gente não vai colocar went, tá? E aí, o que eu vou colocar, Nelice? Tem alguma ideia, Nelice? Nenhuma ideia? Lembra lá do Simple Present que eu falei pra vocês? Que na frase do Simple Present com he, she, it, lembra que eu dividia a lousa? Que eu fazia, gente, ó, de um lado eu vou usar I, you e they, do outro lado eu vou usar he, she, it. Goes, muito bem, ó lá. Então eu vou usar o goes aqui, ó. Eu vou tentar mudar aqui. Deixa eu tirar a minha apresentação aqui, eu vou fazer com vocês por aqui. Olha lá, tá vendo? Acho que assim fica melhor de eu fazer com vocês, ó. Vai ser no caixa de texto. Olha lá. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o goes. Tá? Então, her father will be angry if she goes to this party. Tá? Então, o pai dela vai ficar bravo se ela for nesta festa. Tá bom? Tranquilo? Então é isso, é vocês analisarem, esses exercícios é para vocês analisarem a estrutura, tá? Então, vocês sabem que de um lado você vai ter que ter uma frase no presente, outra você vai ter que ter uma frase no futuro, tá bom? Olha o número 2 aqui, ó. If he so hard, we will ruin his health. He will ruin his health. E aí? O que vocês vão fazer aqui? Alguma ideia? Works, muito bem. É works mesmo. É works, ó. If he works so hard, he will ruin his health. Se ele trabalhar muito pesado, né? Ele vai arruinar a sua saúde, né? Ele vai prejudicar a sua saúde, tá? Olha lá, número 3, ó. He, English, quicker if he goes to England. E aí o verbo é learn. Learn quer dizer aprender, tá? E aí? O que eu vou colocar aí? Quicker. O que é quicker, né? Quicker significa mais rápido, tá? Então, se ele, no caso aqui, né, traduzindo, se ele aprender inglês mais rápido, não, ele vai aprender inglês mais rápido se ele for para a Inglaterra, né? Então, quicker é mais rápido. O que eu vou colocar aqui, então? Já dei a dica pra vocês, ó. Sou muito boazinha. E aí, Carlos? O que você acha que eu vou fazer aqui? Tá pensando? Vai no seu tempo. A gente aqui tá de boa. Tranquilinho. Não tá no futuro não, né? Tá no simple past, simple present, não é? Tem certeza? Tem certeza? Porque assim, ó, tá vendo aqui, ó, he goes. A gente não falou que goes é presente aqui em cima? Então, se aqui é presente, aqui vai ser passado. Olha a estrutura. Vamos lembrar da estrutura aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa eu pegar aqui, fazer um esqueminha aqui. Vamos perder isso daqui. Olha lá. Present, depois vem future. Ou future, depois if simple present, tá vendo? Então eu só vou usar o presente e o futuro. Eu não vou usar nada de passado aqui. O que eu coloco aí? E learning? Hã?
will learn. Opa, fiz errado. Tá? Então, will learn, tá? He will learn English. Então, ele vai aprender inglês mais rápido, quicker, if he goes to England. Tá bom? Olha o número 4 aí, ó. Will her ticket still be valid if she the plane? E aí, pessoal, o que vocês acham? She will miss. She will já tá na frase. De novo, Carlos, você tem que ver o que tem na frase. Tem will na frase? Tem. Então, você não vai usar will. Você vai usar Mrs., igual a Giovana falou. Isso mesmo, Gi. Mrs., tá? Mrs. the plane. Então, vai pelo will. Tá com dificuldade de identificar passado, presente, futuro? Vai pelo will. Tem will na frase? O outro é presente. Tá bom? Vamos lá, outro exemplo, ó. I will phone you if I not forget. E aí? I don't forget. If I don't forget, exatamente. Don't forget. É isso mesmo. Perfeito. Deu pra entender? Acho que agora ficou mais fácil, né? Agora eu já peguei já. Facinho, né? Então, ó. My parent. Tanana. Me. If I am in financial troubles, not help. E aí? Nelice, tô com saudade da Nelice. Nelice, fala pra mim. Fala comigo, Nelice. O que você acha que é isso daí? Número 6. Will not help. Bom. Perfeito. Então, my parent will not help. Opa. Will not help. Perfeito. If I am in financial troubles. Então, quer dizer, meus pais não vão me ajudar se eu estiver com problemas financeiros. Perfeito, Nerice, isso mesmo. Tá? Então, veja isso, né? Acho que é importante a gente frisar isso daí. Né? Tem o will na frase? Não tem o will na frase? Então, a gente vê o que tá falando. Acho que a gente for por eliminatórias, fica muito mais fácil a gente entender a frase e da gente poder saber o que a gente vai completar na frase, né? Vamos lá, 7. Isso aqui é fácil. Então, agora acho que todo mundo já pegou. Acho que isso aqui vai ficar fácil. Então, ó, I will allow you to take my car if you... Essa aqui é muito fácil. E aí? Drives. Drives eu não coloquei drives, Carlos, porque o drives, ele é usado para he, she e it. E aqui não é o caso, né? A gente vai colocar só o you. Então, I will allow you to take my car if you drive slowly, tá? Então, é o que a Gi falou aí, certinho, tá, Gi? Então, drive slowly. Perfeito?
8. She will come if she... E aí? O que eu coloco aí? Olha lá. She will come if she... Verbo to be. Verbo to be no presente. Olha lá. Então, verbo to be no presente, qual que eu vou usar? Qual é o verbo to be que vai com she? É o is. Olha lá. É o is. Então, ó. She will come if she isn't. Doesn't be não existe, tá, Lerice? Por isso que a gente estuda o verbo to be sozinho, né? Não junto com o does, nem o be. Então a gente tem uma aula específica de verbo to be, justamente por isso. Porque o verbo to be não vai com don't, tá? Então, she will come if she isn't busy. Então ela virá se ela não estiver ocupada, tá bom? Olha lá, número 9, ó. If we in groups, we will finish it quicker. Temos de novo quicker aí na nossa... Olha lá. If we... Aí no caso é fácil, né? É presente, olha lá. Work, né? If we work in groups, we'll finish it quicker, né? Nós vamos finalizar, se nós trabalharmos em grupos, nós vamos finalizar isso mais rápido, tá bom? Olha lá, número 10. You, this problem, if you read his paper. E aí, falem pra mim. Como é que vai ser aí? You solve this problem. Isso mesmo. Will solve. Isso mesmo, tá? You will solve this problem if you read his paper, né? Number 11. What, if he does not send the money? Isso é fácil também. E aí? Isso aqui é facinho. They do. Tá certo, Carlos, mas precisa de alguma coisa na frente. O que tá faltando na frase, Carlos? Will, exatamente. Perfeito. Então você vai usar assim, ó. Deixa eu descer aqui o meu negócio. Então, ó. What will they do? Porque é pergunta, né? E aí na pergunta você não vai usar só o what no caso, né? Você vai usar tudo depois. Toda vez que vocês forem fazer uma pergunta, a maioria das vezes, tá? Se vocês forem fazer pergunta com essas double weight words aí, double weight questions, né? Com what, com where, com which, né? Who, how. Geralmente, depois dessas palavras, a gente vai utilizar um verbo auxiliar, tá bom? Na maioria das vezes, tá? Então, what, então, depois do what, você vai colocar um verbo auxiliar para falar com que, qual é o tempo verbal que você está usando nessa frase, tá bom? Então, você tem aí sempre esse macetezinho aí para poder fazer as frases, tá bom? E na 12, pra gente fechar aqui, ó, unless you are careful, you the job. Esse unless, né, caso você não saiba, unless significa a menos, tá? Por exemplo, a menos que você não tome cuidado, você, de job, né, o serviço, alguma coisa vai acontecer com o seu trabalho, né? O que a gente vai colocar aí?
O Alex tá falando que eu tô ameaçando ele, acredita? Vê se eu posso um negócio desse. Will, perfeito, né? Só que loses não, Carlos. Eu utilizaria o lose só, tá bom? Ó, will lose, tá? Por que não loses? Porque loses é presente, né? Então, como aí é presente, então você não vai conseguir utilizar o S no final, tá bom? Então, só pra você ter aí em mente como é que funciona. Beleza? Deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Olha lá, ficou assim então o nosso exercício de hoje, tá? Então é bem facinho, bem tranquilinho, tá bom? Nada muito complicado. Então, pega o exemplo, pega o esquema, pega o macete. Tem will na frase? Você vai utilizar o simple present. Se não tiver o will na frase, obviamente você vai ter que usar alguma coisa com will. Então você só vai pegar o verbo que está entre parênteses e vai colocar dentro da frase, tá? Então é basicamente isso daí, alright? Tranquilo? Tira um printzão aí. Que horas a aula acaba? A hora que vocês... eu tenho aqui pra mim pra ficar até mais ou menos umas 3h15, tá bom? Eu tenho mais uma aula, tá? Até umas 3 horas aí eu encerro, tá bom? Não tô me estendendo muito porque o meu horário tá reduzido, tá? É por isso que eu tô nesse horáriozinho diferente aí. Bom, vou mostrar aqui então pra vocês na unidade 11, tá? Na unidade 11, eu tive nós começamos a falar, eu já passei isso em live, tá? Nós falamos isso aqui em live, sobre job interview, né? Eu vou começar a falar com vocês, e aí se vocês tiverem alguma pergunta na semana que vem, vai ser sempre esse horário, tá? Das 3 horas, das 2 horas, tá bom? Mas as nossas aulas vão ser sempre esse horário. E aí todas elas são gravadas, tá bom? Vou disponibilizar elas lá no Google Class. Então, ó, então nessa aula 11, né? Nessa unidade 11, nós vamos falar sobre job interview. Né? O que é essa job interview? São entrevistas de emprego. Eu vou disponibilizar também esse slide lá no Google, tá? Pra vocês olharem. É que não tem todos no book 4 aqui. Vou ter que pegar lá no outra máquina, tá bom? Então, aqui tem dois vídeos, ó. Então, se você colocar o link do vídeo aqui, eu posso mandar o link do vídeo depois, tá bom? Pra vocês verem aí como é que funciona, tá? Vou pegar aqui. Deixa eu jogar pra cá. Fica mais fácil. Eu vou colocar aqui então o link do vídeo para vocês acompanharem, tá bom? Para vocês assistirem. Isso aqui são exemplos de entrevista de emprego. Vou colocar aqui no chat mesmo para vocês visualizarem, tá? Então o primeiro link é esse aqui. Ai, Deus. São exemplos de entrevistas de emprego, tá? Para que você possa assistir, para que você possa verificar. Porque quando a gente começa a colocar inglês no nosso currículo, né? O pessoal acaba ficando meio tentado, assim, de fazer uma pergunta em inglês, né? Então esse aqui é o primeiro vídeo, ó, good example of a job interview, tá? E aí eu vou pegar o outro, ó. Esse aqui é o próximo, ó. Esse aqui de trás, tá? Esse watch this job interview, tá? Então depois, quando vocês tiverem um tempinho, assistam esse vídeo. É um vídeo muito bacana, né? De dicas de entrevista de emprego. E tem um outro vídeo de um exemplo de uma entrevista de emprego, sabe? Tipo um teatro. E aí ela faz algumas perguntas, a pessoa responde, né? Aqui no caso dessa aula é importante que você treine as respostas, tá bom? Então eu vou condicionar vocês a responderem, né, essas perguntas, tá?
importante, antes da gente ver essas perguntas aqui, a gente saber qual é o tempo verbal que a gente está usando, tá bom? É muito importante que a gente tenha essa noção, tá? Para que a gente também não cometa nenhum erro, não tenha nada, tá bom? Por exemplo, tell me a little about yourself. Qual é o tempo verbal que você vai utilizar aqui? No presente, né? Você não vai falar, tipo, I was nice, I was okay, I was whatever. Não, você vai falar, tipo, I am. Então, my name is Jussara, I am 24 years old, I am a nice person, e assim por diante, tá? Então, você vai falar um pouquinho sobre você, né? What are your biggest weaknesses? Weaknesses são as fraquezas, né? Os pontos negativos. Então, I am shy, I am... Qual o defeito aí, Aleph? De entrevista de emprego. Tô sem criatividade hoje, gente. Desculpa aí. Ansioso. Anxiety, I have anxiety, e assim por diante, tá? Então, depois embaixo, what are your biggest strengths? Fala os seus pontos positivos, Aleph. Aí ele tem um monte, né? Fraqueza que é bom a gente não tem, mas... Eita, nós! Olha lá, então você pode falar, né? Quais são os seus pontos positivos, né? Your strengths. I am intelligent, creative, I am beautiful, whatever. Isso nem é uma qualidade de áudio perfil. Tá vendo? Olha, esse aqui só... Tá? Então você vai falar os seus pontos positivos. Eu já vou dar só uma risada aqui. Where do you see yourself in 5 years? Como você se vê em 5 anos, né? E aí? Né? Eu quero estar rico, eu quero estar... I wanna be rich, I'll be... taller, mais alto. Nossa. Tá? Então aí você tem vários exemplos aí, tá bom? Out of the other candidates, why should we hire you? Né? Entre os outros candidatos, né? Além dos outros candidatos, por que eu deveria contratar você? Né? Esse hire é contratar, tá? Então por que eu deveria contratar você? Aleph. Sou incrível. Porque eu sou incrível. Because I am amazing. Não, gente, brincadeira. Eu tô falando aqui, mas, gente, é pra vocês pensarem aí na casa de vocês, tá? O que vocês responderiam, tá? Por favor, tá? Não vão responder essas coisas que o Aleph fala. Não vai na onda dele. Tá bom? Então, você pode falar que você tem que você pode contribuir bastante na empresa, que você também tá à procura de crescimento, assim como a empresa. Então, você pode falar em inglês, né? Because I wanna grow in this country. I wanna create to build my knowledge, né? Construir um conhecimento, né? To have another experiences, né? Ter novas experiências e assim por diante. Então, você pode falar aí, né? Não vai na onda do Aleph, não, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos lá. Why do you want this job? Né? Por que você quer esse emprego? Né? Aleph, o que você responderia? Porque eu quero esse emprego? É. Porque eu sou pobre. Porque eu sou pobre. Não, gente, brincadeira, não faça isso, tá? Because I'm poor. Eu tenho contas. Eu tenho contas, I have bills. Né? Então, você pode falar aqui, por que você quer essa empresa? Porque, vamos pensar em inglês, né? Because I heard a lot of nice things about this company, né? Que eu ouvi falar muito bem dessa empresa, né? Sei que, sei lá, I know that this company is looking after their employees, né? Eles cuidam dos seus empregados e assim por diante. Então você pode dar uma enaltecida na empresa, fazer aquela boa, tá? Sabe, dar aquele... Jogar seu marketing. Jogar o marketing, pessoal. Vocês assistiram a live? Tem uma
live que o Aleph fez de marketing pessoal. Gente, é ótima essa live. Todo mundo gostou dessa live. Todo mundo comentando essa live segunda-feira. Então assistam a live do Aleph, que tá lá no YouTube, sobre marketing pessoal, né, Aleph? Isso aí. Marketing pessoal, mano, foi top a aula dele. Foi top. Então é isso, já faz aquele marketing, né, da empresa, seu marketing da empresa, já dá aquela, né, que a gente... Tudo na nossa vida é marketing. Tudo é uma questão de marketing, de venda. Então vamos lá, ó lá. What do you consider to be your biggest professional achievement? Né? Então o que você considera ser sua maior conquista profissional? Né? Você pode falar N coisas. Você pode falar, por exemplo, de um projeto que você criou numa empresa. Você pode falar de alguma solução que você, sei lá, no momento as pessoas da empresa estavam precisando, mas aí na hora lá, né, você foi lá e deu a solução. Então assim, vocês podem falar tudo, né? Então vocês podem falar também de uma conquista, de um certificado que você teve na área que você está trabalhando, né? Por exemplo, when I got my certification by, e aí você fala o nome da instituição que você pegou a sua certificação e assim por diante, né? Diga. Né? Então, e aí você vai falando aí os seus conquistas profissionais aí, né? Depois falar, ó, tell me about the last time a coworker or customer got angry with you. What happened? Né? Me diga sobre qual a última vez, né, que um colega de trabalho ou um cliente ficou bravo com você, né? O que aconteceu? Isso aqui, cuidado, né? Oi? Isso aqui, cuidado, né? Fale sobre quando um cliente ou um ex-colega ficou bravo com você, isso aqui você toma cuidado, tá? Isso aqui é cilada, viu? Só uma dica, né? Cuidado com o que você vai falar, né? Às vezes você pode falar alguma coisa que pode te queimar, né? Às vezes a empresa, ela acha que você não deu aquele suporte necessário, né? Que se acontecesse na empresa dela, você teria dado uma dorzinha de cabeça, né? E porque a empresa não quer dor de cabeça, a empresa quer solução, né? Então, dor de cabeça tem várias, como diz o Aleph aqui, né? Continuando aí, ó. Describe your dream job. Eita, nós. Emprego dos sonhos, né? Qual é o seu emprego dos sonhos, né? Então, como é que você acha que seria o seu emprego dos sonhos? Então, você vai falando, né? Uma empresa de 10 mil reais, trabalhando na Google. Não, dono da Google. Dono da Google. O Aleph, ele não quer nada mais na vida dele. Ele quer só o dono da Google. Mais uma coisa, querido? Um jatinho pra ir trabalhar. Um jatinho pra ir trabalhar. Claro. Não pega trânsito. Saiu alto ele, né? Tá vendo? Eu quero ser só bilionária. É só entrar na família Kardashian. Eu quero ser uma Kardashian. Vamos lá, próximo. Ó. Why do you want to leave your current job? Por que você quer sair do seu atual emprego? Muito cuidado também com o que você vai falar. Tá bom? Né? Então, por que você quer sair do seu emprego atual? Né? Geralmente tem uma dúvida, né? Você não pode falar coisas que vão te comprometer, tá? Então, você fala, né, que, sei lá, às vezes você não concorda com a empresa, às vezes você não tá satisfeito, né, com a empresa. Então, assim, toma cuidado pra você não se queimar, tá bom? Tell me how you think other people would describe you, né? Como é que as outras pessoas descreveriam você, né? Então, como é que você acha que as pessoas descreveriam você, Aleph? Uma pessoa baixa. Uma pessoa baixa? Baixa estatura, no caso. Baixa estatura, tá. Paciente. Engraçado. E engraçada. Mas muito criativo. Mas muito criativo. Aí, ó, tá vendo? Tá bom. Tá bom. Só o baixo estatura que foi a mais, né? Baixinho. Baixinho. Vamos lá. Depois a próxima. What can we expect from you in your first 3 months, né? O que a gente pode esperar de você nos primeiros 3 meses, né? 3 meses geralmente é a experiência, né?
É o período de experiência. Então, o que a gente pode esperar de você nesses 3 meses? Então, o que você faria nessa empresa nos primeiros 3 meses? Então, aí você vai usar, né? É sempre pro lado da inovação, né? Tenta trazer uma inovação para a empresa, alguma coisa do tipo, tá? What do you like to do outside of work? Né? O que você gosta de fazer fora da empresa, né? Ou essa pergunta aqui também, ela tá disfarçada aqui de uma outra pergunta, né? What do you like to do in your free time? Né? Aqui ele quer saber o que você faz. Nossa! A Giovana fez uma resposta sensacional. Gi, te amo! Fala assim, ó, naquela pergunta lá, o que a gente espera de você em 3 meses? Fala assim, ó, me contrata que vocês vão ver. Olha, aí sim. Boa, gostei, Gi, gostei. Misterioso, daquele arzinho de mistério, né? Depois, então, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, né? Comer, dormir, assistir filme, série, tranquilo, né? Então aí, mas o pessoal aí gosta de... Mas só toma cuidado, viu? De responder, tipo, eu gosto de formar um narguilha, eu gosto de ouvir um funkão e pai e tal, chapar o coco, sacomé. Não vai falar assim, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Já peguei gente assim. Sério? Não façam isso, gente. Por isso que não estão trabalhando aqui na Logos. Isso é verdade. Pessoa que fala muito na gíria, que gosta muito de bagunça, geralmente passa que a pessoa não é muito responsável, tá? Não tem responsabilidade, às vezes a pessoa não tem aquele comprometimento com a empresa, e assim, o lugar de trabalho é um local sério, né? Então a gente precisa ter essa postura também na nossa vida, né? A gente acha que vida pessoal e vida profissional são 2 ramos diferentes, só que isso é muito errado, né? Muito do que você é na sua vida pessoal, você é no seu trabalho, né? Então tome cuidado com esse tipo de resposta, tá? Tipo, eu gosto de ouvir um funkão, não, entendeu? Fala muito o que você quer, gosta muito da bagunça e não foca muito nas coisas sérias. Então, fica a dica aí, tá bom? What was your salary in your last job? Qual era o salário no seu último emprego, né? Baixo. Que horror, Alex. Né? Você vai falar o salário lá e acabou. What questions do you have for me? Né? Se você tem alguma pergunta para o entrevistador, né? É importante a gente fazer algumas perguntas, né? Saber um pouco mais da empresa, né? Procurar também, é interessante que nessa parte você também mostrar interesse e querer também saber um pouco mais da empresa, né? Tipo, perguntar quantos anos a empresa está no mercado, né? Importante, quantas unidades a gente tem na empresa, né? Isso, claro, se ele não te fornecer essas informações, né? Então é legal você querer saber, né, de uma pessoa que trabalha, tá lá dentro, né? Saber o porquê, o plano de carreira, né? É importante saber aí esse tipo de coisa, tá? Why you were fired, né? Fired é demitido. Então, hire é contratado, fired é demitido, né? Então, por que você foi demitido? Né? Toma cuidado também com esse tipo de resposta, tá bom? Toma cuidado, porque você fala que aprontou, que fez alguma coisa e... Discutia muito com a gente. Eu xinguei cliente. Jesus amado, faz isso não, moço. A gente sai nos tapas. Saiu nos tapas, não. Eu puxei o cabelo da fulana, porque eu não aguentava mais olhar pra cara dela. Não. Fogo no setor. Que horror. Tá? Então, cuidado com essas esposas, tá bom? Dá uma amenizada, né? Isso aconteceu. Dá uma amenizada. Pegou incêndio. Não fala assim que simplesmente as ideias não batiam. As opiniões eram divergentes e assim por diante, tá? Depois a última aí, ó. How do you deal with pressure or stressful situations, né? Como é que você lida com pressão e situações de estresse? Ninguém lida muito bem com pressão e situações de estresse, né? Tem muita gente aí que acaba surtando, né? Ou fica incomodado, né? Mas é igual a gente está falando aqui, né? Inteligência emocional, né? Buscar um pouquinho de inteligência emocional é importante,
né? O autocontrole, né? Então você fala que você tem um autocontrole, né? Que a self-control, né? Of your emotions, né? Você tem um autocontrole das suas emoções, né? Que você consegue respirar fundo, se você sair por 5 minutos, você consegue voltar e ficar mais de boa, mais tranquilo, né? Mais centrado. Então, vai muito dessa parte, tá? Da sua inteligência emocional. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bom, eu vou encerrar a nossa aula por aqui, tá bom? Já é 10:10. Eu vou encerrar a nossa aula por aqui, tá bom? Eu peço que vocês façam, então, as unidades 10 e 11 da nossa apostila, tá? Se você não fez as unidades anteriores, façam também, por favor, façam, tá? E aí a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, quiser falar alguma coisa pra mim? Gostaram da aula? Comentem aí se vocês gostaram da aula, tá bom? Eu fiz vocês darem risada um pouquinho, pra gente quebrar um pouco esse clima chato, né? Já é online, sem poder dar risada não dá, né? Então, então aí, fiz vocês darem risada um pouquinho. E aí, na semana que vem, esse mesmo horário, 2 horas da tarde, a gente volta, tá bom? Então não faltem, a gente tá contando presença, tá? Se vocês falarem com o pessoal que faltou hoje, por favor, avisem eles que eles estão tendo faltas, por gentileza, tá bom? Vai ter palestra daqui a pouco. Vai ter palestra daqui a pouco sobre Empreendedorismo. Empreendedorismo. Gente, ó, empreendedorismo é top. Vai ser o Ricardo que vai dar aula? Mano, o Ricardo é top. E ele é marqueteiro, então ele vai misturar um pouquinho com marketing, né? Então, assim, vão lá pro YouTube, saindo daqui, vão pro YouTube, 4 horas da tarde, tá? Vai ter lá a nossa live de empreendedorismo com o Ricardo, tá bom? Ele é muito bom. Beleza, pessoal? Então é isso. Um beijo pra vocês. Nos vemos na próxima aula, tá bom? E qualquer dúvida já sabe onde me encontrar, tá bom? Vou postar essa aula lá no Google Class, pra vocês assistirem depois, se quiser fazer um review. Só não pode fazer meme, tá? Essa aula. Sai. Tá bom? Só não pode fazer meme, mas de resto, pode assistir, tá bom? Então é isso, meus queridos. Os links eu vou postar lá também, tá bom? Os links das entrevistas, né? Vou colocar lá também. Pode deixar, tá bom? Bye bye. See you next class. Mwah. See you guys.